digno de honra e de glória é o Senhor. Cumprimento os meus amados irmãos e irmãs com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Nós vamos ter divisão para as crianças hoje, sim, então as nossas amadas crianças já estão convidadas a irem para a sua classe com a tia Paloma, que hoje irá ministrar a palavra do Senhor para vocês. Glória a Deus. É bom estarmos aqui para adorarmos ao nosso Deus e também meditarmos em sua palavra. Já pensou se no sono desta noite Deus te revelasse quem serão os próximos governantes? Vocês sabem que aqui no Brasil nós temos eleição ano sim, ano não. Em todos os anos pares, nós temos eleições, às vezes municipais, às vezes estaduais e federais. Então, em breve, nós saberemos quem serão os próximos governantes. Mas já pensou se antes mesmo da eleição, do voto, na noite de hoje, Deus te revelasse quem assumirá o governo nos próximos anos? Pois saiba que isso não é impossível de acontecer, viu? Isso, na verdade, já aconteceu outras vezes no passado. Já aconteceu com outras pessoas. Hoje, inclusive, nós iremos refletir sobre o sonho que uma destas pessoas muito poderosa do passado teve. Um sonho que teve um grande significado e que traz importantes lições para a minha vida e para a sua vida ainda hoje. Convido você a abrir a palavra do nosso Deus no livro de Daniel, capítulo de número 2. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 2. Hoje nós estaremos encerrando esse capítulo que nós começamos a estudar domingo à noite. Mas antes de nós lermos os versos finais, eu queria lembrar os irmãos que nos versos anteriores, nós vemos que, depois de saber que o rei Nabucodonosor, deixa eu esperar vocês encontrarem, né? Aproveito para saudar também os nossos irmãos que não estão aqui presentes, mas estão cultuando ao Senhor conosco, por meio das redes sociais. Que Deus abençoe a cada um. Pois bem, irmãos, nós vamos meditar hoje nos versos 31 a 49. Daniel, capítulo 2, versos 31 a 49. Mas antes, eu queria lembrar os irmãos que nos versos anteriores, nós vemos que depois de saber que o rei Nabucodonosor decretou a morte de todos os conselheiros, todos os sábios da Babilônia, Daniel vai até ele e pede um prazo, pede um tempo para poder revelar o sonho ao rei. O rei queria que os seus sábios, obrigado Daniel, profeta. O rei queria que os seus sábios dissessem qual foi o sonho que ele teve. Queria que eles adivinhassem. E eles disseram: olha rei, isso aí nenhum homem é capaz de fazer. Então o rei furioso manda matar todos os feiticeiros, encantadores, sábios também da Babilônia. Quando Daniel fica sabendo disso, ele vai até o rei com calma, com ousadia, e ele pede um prazo, com confiança em Deus, dizendo: me dá um tempo, que eu revelo ao rei esse mistério, eu revelo ao rei esse problema. O rei concorda com Daniel, ele vai para casa, e juntamente com os seus amigos ele ora a Deus, ele pede misericórdia ao Senhor, e Deus atende a oração de Daniel. Deus revela o mistério a ele. Daniel bendiz a Deus em particular, na intimidade da sua casa, mas também vai até o rei, e lá diante do rei, ele também bendiz, ele exalta ao Senhor. Agora, a partir do verso 31, esse capítulo chega à sua conclusão, quando Daniel narra para o rei o sonho que ele teve. Daniel explica para o rei o sonho, e
vem as conclusões finais. Então é isso que nós veremos na noite de hoje. Vamos começar então com a revelação que Daniel faz do sonho que o rei teve. Versos 31 a 35. A revelação do sonho. Daniel diz: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti. E a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Que sonho, hein? Vamos orar mais uma vez? Pai amado e Pai querido, eis aí, Senhor, diante de cada um de nós, a Tua santa palavra. Palavra essa, Senhor, que é comparada a um pão, que é comparada ao alimento, Senhor, o alimento que possui todas as vitaminas, todos os nutrientes que a nossa alma precisa. Senhor, mas quantas vezes nós não temos apetite para nos alimentarmos desta palavra. É por isso que a minha oração, Senhor, sempre é: aumenta a nossa fome, Senhor, pela Tua palavra. Aumenta a nossa sede, Senhor, pela Tua presença. Senhor, que os doces do mundo não venham a tirar de nós o apetite pelo que realmente alimenta o nosso espírito, que é a Tua palavra e a Tua presença, Pai. Que nós sejamos um povo atraído pela presença do Senhor e a palavra do Senhor a cada dia. Palavra essa que nós acabamos de ler e na qual nós iremos meditar, Senhor, crendo no auxílio do Teu Espírito Santo, a iluminação do Teu Espírito Santo para com cada um de nós. Senhor, essa é a nossa confiança, por isso nós pedimos e já agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, aqui nesses versos que lemos, Daniel revela para Nabucodonosor o sonho que ele mesmo teve. O sonho que ele queria que os magos dissessem para ele, e eles não foram capazes. O Deus de Israel foi capaz, revelou a Daniel, e Daniel revela agora para o rei. Ele diz: rei, o sonho que o Senhor teve foi esse. Não foi o Senhor quem me contou, foi o próprio Deus. Então Daniel diz que o rei, em seu sonho, contemplou uma estátua, mas não era uma estátua pequena, não era uma estátua qualquer, era uma estátua imensa. Uma estátua que, devido ao seu brilho, devido ao seu tamanho, tornavam-na uma figura apavorante, uma figura assustadora. Olhando para a imagem, o rei percebeu, diz Daniel, que ela era feita de diferentes metais, de diferentes materiais. Isso era muito comum no Império Babilônico, também no Império Persa, fabricar estátuas de materiais diferentes e depois cobrir tudo com ouro. Só que aqui Daniel diz que o rei teve um sonho de uma estátua diferente, porque cada parte da estátua era feita de um material diverso. Quase todos eram metais, a não ser as pernas e os pés. Daniel diz que a cabeça era feita do ouro melhor que tinha, um ouro fino. O peito e os braços eram de prata. O ventre e os quadris eram de bronze. As pernas, dos joelhos para baixo, eram de ferro. E os pés eram em parte de ferro e também em parte
de barro. Então essa era a formação daquela estátua grandiosa, brilhante, na maior parte feita de metal. E o sonho já era estranho até aqui, só que Daniel diz que o rei também viu que em direção à estátua vinha uma pedra. Na direção da estátua vinha uma pedra, só que o sonho não diz a origem dessa pedra, de onde ela era. Apenas diz que ela veio na direção da estátua. Ao ser cortada, ela atinge os pés da estátua e esmiuça os seus pés. Depois que ela esmiuça os pés dessa estátua, todo o material dela começa a ser destruído. O ferro é destruído, a prata é destruída, o bronze é destruído, o ouro é destruído, tudo vira pó. E o vento vem e o vento leva todo esse material e ele não é mais visto, ele não é mais lembrado. Porém, a pedra que destruiu a estátua, ela não é destruída. Pelo contrário, ela cresce. Ela aumenta, ela fica cada vez maior, até que ela se torna uma montanha que enche toda a terra. Eita, que sonho maravilhoso, irmãos. Mesmo que Daniel não interpretasse, a gente já tem uma ideia do que esse sonho significa. O sonho em si já é impressionante. Só que mais impressionante ainda é a interpretação, é a explicação que Daniel dá sobre o sonho. Então, primeiro Daniel diz, o Senhor sonhou isso, isso e isso. Mas agora eu vou dizer o que o teu sonho significa. Louvado seja o Senhor. Qual é então a explicação do sonho que Nabucodonosor teve? Daniel vai dizer agora, nos versos 36 a 45. Este é o sonho, Daniel diz, e também a sua interpretação diremos ao rei. Nota que ele fala no plural, vamos já entender por quê. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Louvado seja o Senhor. Daniel está falando com o homem mais poderoso da terra. E ele diz claramente para Nabucodonosor: ó rei,
tu és a cabeça de ouro. Tu és aquele que tem a excelência. Tu és aquele que tem a soberania na terra. O Senhor governa sobre tudo e sobre todos. Tu és o primeiro, tu és a cabeça de ouro. Daniel diz isso claramente ao rei Nabucodonosor. Porém, Daniel diz também por que ele tem o que tem, por que ele é o que é. Daniel diz: a ti foi confiado pelo Senhor. Você só tem o que tem, Nabucodonosor, porque Deus te entregou, porque Deus te confiou. Irmãos, isso combina muito com o que o próprio Daniel diz em uma oração a Deus. Deus revela mistérios. Mas Daniel também diz na sua oração, no meio do capítulo, Deus estabelece reis e Deus muda reis. E essa é uma ideia que eu tenho percebido que alguns crentes ainda não têm conseguido assimilar. Parece que alguns crentes ainda não têm conseguido entender a soberania de Deus sobre todos os reinos, sobre todos os governos da terra. Tem crente que fica logo com medo quando esse ou aquele governo assume. Tem crente que acha que Deus está perdendo o controle. Não, mas isso não é da vontade de Deus. Irmãos, vamos entender uma coisa. Nenhum governante recebe o poder sem o carimbo de Deus. Nenhum governante, por mais poderoso que seja, ele exerce o poder se não for pela permissão do Senhor. Nabucodonosor só era imperador porque ele recebeu de Deus a permissão para ser. Então nós não precisamos temer, nós temos que orar, nós temos que buscar o melhor governo. Mas vamos entender que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Deus está no controle de todas as coisas e de todas as pessoas. Ele é o governante maior, Ele é o soberano maior. Então Daniel diz: tu és a cabeça de ouro, você representa o primeiro rei, o mais excelente de todos. Mas Daniel continua: depois de ti se levantará outro reino. E Daniel diz: inferior ao teu. Irmãos, isso parece estranho, porque o normal seria que a Babilônia fosse sucedida por um reino que superior, um reino mais forte, um reino melhor. Mas Daniel diz que da Babilônia virá um reino inferior. Na verdade, os materiais citados aqui, eles demonstram que os reinos, eles vão ficando menos poderosos, menos gloriosos. Do ouro vem a prata, da prata vem o bronze, do bronze vem o ferro. E assim caminha a humanidade. A humanidade não progride, a humanidade regride. A humanidade não cresce, a humanidade diminui. Assim são os reinos terrenos, assim é a vida sem Deus. Ela não melhora, ela piora. Você percebe que o homem progride em tecnologia. Mas para que ele usa essa tecnologia? Para o bem? Para melhorar a nossa vida? Nossa vida está melhor agora? Parece que não. Parece que a nossa vida piora a cada dia. A tecnologia avança, o conhecimento avança, mas nós estamos cada vez mais doentes, nós estamos cada vez com mais problemas. Nós estamos criando problemas que não existiam. Então, tenha muito cuidado para não colocar nesse mundo a sua expectativa de melhora. Porque a Bíblia mostra que não vai melhorar. No começo é assim, mas depois piora. Vai piorar cada vez mais. Então, um reino inferior conquista, e depois Daniel diz um terceiro, e depois um quarto. Cada um com características diferentes. Ficando cada vez menos glorioso, ficando cada vez menos poderoso.
E aí a pergunta que muitos fazem é: pastor, que reinos são esses citados aqui? Né? A nossa curiosidade escatológica sobre o futuro já fica logo aguçada aqui. Quais são esses reinos? E aí eu digo para vocês que os estudiosos bíblicos, eles não têm um consenso sobre quais foram esses reinos em sequência de forma exata. São opiniões diferentes. O primeiro a gente sabe que é o babilônico, com certeza, porque Daniel está dizendo. Só que aí existe uma opinião que é a mais aceita de todos, na qual diz que a sequência é a seguinte. Primeiro, nós temos o Império Babilônico, representado pela cabeça de ouro. Depois nós temos o Império Medo-Persa. A Média e a Pérsia se uniram, formando um império só, que é o peito e os braços de prata. Depois nós temos o famoso Império Grego, de Alexandre o Grande, representado pelo ventre e os quadris de bronze. E, para concluir, o também muito famoso Império Romano. Muito bem, Império Romano, com as pernas e pés de ferro e de barro, uma mistura aí. Alguns acham, inclusive, que aqui nós temos duas fases do Império Romano, uma passada e outra futura, né? Mas isso é um assunto escatológico que a gente não vai tratar hoje, certo? O fato mesmo que é mais importante de nós entendermos nessa noite é que Daniel diz que nos dias destes reis, o Deus do céu, olha como é que ele chama, suscitará um reino que não será jamais destruído. Ele fala de reinos que são substituídos por outros. Mas depois ele fala de um reino que o Pai, o Deus do céu, vai levantar. E esse reino, ele não será substituído por nenhum outro. Esse reino não será destruído, pelo contrário, ele vai destruir todos os outros. E olha que interessante, o último que Daniel cita de ferro provavelmente é o Império Romano. E nos dias de qual império nasceu o nosso Senhor Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? Nós sabemos que ele nasceu exatamente durante o Império Romano. Nos dias destes reis, Deus levantará um reino que não será jamais destruído. E aí o reino de Cristo, ele está diminuindo, igreja, com o passar do tempo? Pelo contrário, o reino de Cristo cresce a cada dia, aumenta a cada dia, até o dia em que ele vai crescer a tal ponto que ele vai encher toda a terra. Toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Glória a Deus. Louvado seja Ele. Como é bom ler um texto como esse, irmãos. Como dá esperança, como dá confiança para nós em dias tão difíceis como esse que nós temos vivido. Então esse é o sonho, essa é a interpretação, e essa é a coragem e a ousadia de um servo de Deus, de dizer para Nabucodonosor com todas as letras: você vai ser substituído. E você vai ser substituído por um reino inferior ao seu. Daniel é fiel em compartilhar aquilo que Deus tocou ao seu coração. E a Bíblia mostra que aqueles que são fiéis recebem o que de Deus? Quem é fiel ao Senhor, dos homens pode receber perseguição, açoite, mas de Deus, quem é fiel, recebe o que, igreja? Recebe recompensa. Isso nos leva ao último estágio do nosso capítulo, que são as consequências finais. Os versículos finais mostram quais foram as consequências de tudo isso. E aqui, irmãos, eu enxergo três exaltações. Três exaltações. Primeiro, claro, aqui eu vejo a exaltação de Deus. Deus é exaltado por Nabucodonosor. Eita glória! Versos 46 e 47. Olha que impressionante, irmãos.
Pessoas podem se curvar a Deus quando eu e você formos fiéis em compartilhar aquilo que Deus falou ao nosso coração. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou, rosto em terra, coisa que tem crente que não faz, perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. No começo a gente fica com medo, porque parece que Nabucodonosor vai querer adorar Daniel, né? Ele se curva perante Daniel, mas no final, irmãos, ele está querendo adorar ao Deus de Daniel. E o motivo para isso, ele diz: o teu Deus, Daniel, é o Deus dos deuses, é o Senhor dos reis, é o revelador de mistérios. Eu não digo que aqui Nabucodonosor se converteu de forma completa. Isso talvez vai acontecer lá no capítulo 4, né? É uma esperança que a gente tem. Quem sabe a gente encontre Nabucodonosor no céu. Aqui ele não se converte ainda, tanto é que no capítulo 3, ele vai fazer algo terrível com os cristãos, com os servos de Deus. Mas eu creio que já é um começo. Ele já está reconhecendo, começando a reconhecer quem é o Deus verdadeiro, né? Louvado seja Deus. Então, primeiro ser que é exaltado aqui é Deus. Em seguida, nós vemos a exaltação do servo de Deus, a exaltação de Daniel. Olha o verso 48. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Irmãos, que contraste entre o começo do capítulo e o final. Se você leu o início de Daniel 2, você vê que Daniel não é nem chamado para dar um conselho sobre o sonho do rei. Ele não é chamado, ele não é um dos grandes. Mas no final do capítulo, ele se torna o governador, ele se torna o chefe, ele se torna aquele que manda debaixo do imperador. Quem manda é Daniel. Irmãos, isso lembra outro personagem, né? No Antigo Testamento, acho que acabaram de falar aí, não foi? Estou revelando não, viu? Mas isso lembra, irmãos, José do Egito. Nós vemos como José começa humilhado e ele termina exaltado. Mas em todos os momentos, ele dá toda a honra e toda a glória a Deus. Na humilhação ele exalta a Deus, na exaltação ele exalta a Deus. Ele interpreta sonho, mas não porque ele sabe, e sim porque Deus deu a inteligência para ele. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Ou eu me exalto para Deus me humilhar, ou eu me humilho para Deus me exaltar. Essa é a nossa escolha. José e Daniel souberam o que fazer. Se humilharam perante Deus, se humilharam publicamente, reconheceram a grandeza de Deus e Deus os exaltou. Será que não é isso que está faltando? Para Deus dar aquela resposta, para Deus abrir aquela porta, não é nós nos humilharmos perante Ele, nós o exaltarmos perante as pessoas, nós pararmos de ter medo de alguém, de alguma autoridade, para Deus nos exaltar? Então Deus é exaltado, Daniel é exaltado, e por fim, os amigos de Daniel são exaltados. Olha o verso 49, o último versículo. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Irmãos, é impressionante o coleguismo de Daniel aqui. Daniel é promovido, mas o que ele faz? Ele lembra
daqueles que o ajudaram. Quando Daniel soube do decreto do rei, ele foi para casa orar. Ele orou sozinho? Ele orou pela causa só? Não. Ele orou com os seus amigos e Deus deu a resposta. É bem provável que agora, quando ele está dizendo para o rei o sonho, interpretando, Daniel não esteja só, porque ele diz: diremos ao rei a sua interpretação. Então parece que Daniel não está só no palácio, os seus amigos estão com ele, orando por ele, dando forças para ele. Então Daniel deve ter lembrado: eu não cheguei aqui sozinho, então eu também não vou ser promovido sozinho. Eu não lutei só, então eu também não vou ser abençoado só. Irmãos, isso é algo maravilhoso. É esse espírito que tem que haver dentro de cada um de nós. Nós temos que lembrar que onde nós chegamos, nós não chegamos sozinhos. Alguém nos ajuda, alguém ora por nós, alguém luta conosco. E não é justo que quando a bênção chegue, a gente esqueça dessas pessoas, a gente despreze, a gente descarte. Não é justo. Pelo contrário, nós temos que lembrar delas, trazê-las para perto, compartilhar com elas as bênçãos que Deus nos deu. Você tem lembrado? Quando a bênção chega, você tem lembrado de quem lutou com você, de quem esteve com você, de quem orou com você? Não esqueça, Deus se agrada disso. Isso não atrapalha Daniel, porque ele continua na corte do rei. E assim termina, finalmente, o nosso capítulo, né? E quantas lições nós não podemos aprender com ele. No início do capítulo, nós aprendemos que Deus nos acalma. Quando os riscos vêm, quando os perigos vêm, o crente, ele continua calmo. Ele mantém a calma que vem de Deus ao seu coração. Depois, no meio do capítulo, nós aprendemos que Deus revela mistérios. Deus revela o profundo e o escondido. E Ele pode fazer isso em resposta a quê? Em resposta às nossas súplicas, em resposta às nossas orações. Então, se você está precisando de alguma revelação de Deus, que Deus revele algo, busque a Ele. E se prepare, viu? Se prepare, porque Ele vai revelar. É o que eu digo às vezes para algumas esposas e até maridos que me procuram dizendo: pastor, eu estou desconfiando, acho que algo errado está acontecendo. Eu digo: olha, desconfie não, não peque, peça para Deus revelar. Agora diga uma coisa, se prepare, porque Ele vai revelar. E Deus revela mesmo, irmãos. Deus revela através de sonhos, Deus revela através do celular, Deus revela de qualquer forma que Ele quiser. Mas Ele vai mostrar. Você não pediu? Então se prepare, porque Ele vai mostrar o oculto e o escondido. Não fique desconfiando, não. Eu estou com uma pulga atrás da orelha, mata essa pulga. Né? Entrega ao Senhor e deixa que Ele mostre. E Ele mostra mesmo. Só que agora, no final do capítulo, pastor, que lições nós podemos aprender? Eu quero compartilhar duas rapidamente para a gente concluir. Primeira lição que eu aprendo aqui no final desse capítulo é que Deus sabe e revela o futuro. Deus sabe e revela o que ainda não aconteceu. Deus já tinha mostrado a capacidade dele de revelar o passado. O que é que o rei sonhou? Deus mostrou. Revelar o presente, o que é que está acontecendo? Deus mostra. Mas Deus não revela só o passado, Deus não revela só o presente. Deus também tem o poder de revelar o futuro. Deus tem o poder de revelar o que ainda não aconteceu. Por quê? Porque Ele sabe. Tem gente que pensa que a história é um romance, que Deus está lendo e Deus está se impressionando, né? Uma vez um grande teólogo aqui do Brasil disse que Deus está na varanda da história, olhando para baixo e esperando o que vai acontecer. Esse não é o meu Deus, não. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia não está lendo um romance. Ele está escrevendo a história. Ele já sabe o último capítulo. E Ele escreve a nossa história. Irmãos, aqui no livro de Daniel nós vemos previsões tão específicas
do futuro, que alguns homens chegaram a dizer que não é possível que o livro de Daniel tenha sido escrito em 600 antes de Cristo. Os liberais, os teólogos liberais, aqueles que não creem em milagres, vão dizer que Daniel só escreveu esse livro, ou outro personagem, que nem Daniel foi, depois que tudo aconteceu. Porque não é possível alguém saber com tantos detalhes, porque foi isso que aconteceu, irmãos. Depois do Império Babilônico veio o Império Medo-Persa, que foi conquistado pelo Império Grego, que foi conquistado pelo Império Romano. Como é que Daniel sabia disso? Nenhum homem é capaz de saber. E nós concordamos, não é verdade? Nenhum homem é capaz de saber. Mas não foi um homem quem revelou, foi o Deus de Israel. Ele sabe e Ele revela o passado, o presente e o futuro. É por isso que o crente ele não pode passar tempo longe da oração e da palavra. Porque é a palavra e a oração que dizem se nós devemos virar a esquina ou não. Que vão revelar o futuro para mim e para você. Que vão nos guiar a cada momento. Ah, como eu queria saber o futuro. Quer não. Não abre a Bíblia. Não passa tempo orando. Como é que quer saber o futuro? Deus vai revelar. Vai, como? Para quem passa tempo meditando na palavra e orando ao Senhor. Aí Ele revela. Não vou dizer que Ele revela o CPF, né? Porque está na moda. Para que Deus vai revelar um CPF, né? Deus vai revelar coisas muito mais importantes do que isso. Então, Deus conhece, Deus sabe todas as coisas. Segunda lição, enquanto todos os reinos humanos são passageiros, o reino de Deus é eterno. Como eu disse, não existe um consenso sobre as interpretações desses reinos. Babilônico, Medo-Persa, grego, romano. Essa é a ideia mais aceita. Mas vai ter algumas variações. Mas o que fica bem claro aqui, em Daniel 2, é que os reinos humanos vão passar. Todos os reinos humanos vão passar, até aqueles que são mais poderosos. Onde é que está o Império Babilônico agora? Onde é que está o Império Persa? Onde é que está o Império Assírio? Onde é que está o Império Romano, o Império Grego? Alexandre o Grande, antes dos 30 anos, chorou, porque não tinha mais terra para ele conquistar. O grande conquistador Alexandre o Grande. E onde é que está o reino grego hoje? Onde é que está o Império Romano hoje? Onde é que está o Império Britânico? O último grande império que houve, o Império da Inglaterra. Cadê esse império hoje? O que é a Inglaterra hoje? O próprio Estados Unidos da América já está dando sinais de que vai ser ultrapassado por outras nações. Trazendo isso para a política, não existe um partido que vai ficar sempre no poder, sempre vai ganhar as eleições. Não existe uma autoridade, um governante que vai sempre vencer a vida toda, não. Eu lembro, inclusive, que algum tempo atrás fazia-se piadas com a aparente eternidade da rainha Elizabeth, né? As pessoas brincavam, essa mulher não morre, essa mulher vai ficar rainha para sempre. Ah, ela é a esposa do Drácula, as pessoas diziam. Ah, a maçã que caiu na cabeça de Isaac Newton, foi ela que jogou, né? Muitas piadas eram feitas, essa mulher é eterna, 70 anos. O segundo reinado mais longo da história. O primeiro foi de Luís XV. 70 anos no poder, 96 anos de idade. Elizabeth morre. E quando ela morre, o mundo chora. Essa mulher não morre, quando ela morre, o mundo fica triste. Acostumado com ela. Todos os reinos e todos os reis e rainhas da terra um dia irão passar.
O reino de Deus, porém, ele não passará. O reino de Deus é eterno. O reino de Deus tentaram, mas ele não pode ser destruído. Pelo contrário, ele destrói. Ele é uma pedra que não é destruída. O reino de Deus é a pedra que destrói todos os outros reinos que se colocam contra ele. Nós servimos a esse reino. Nós estamos presentes nesse reino. Mas a pergunta é: em qual desses dois reinos tem estado o nosso coração? No reino terreno ou no reino celestial? Em qual desses dois reinos nós temos confiado? Em qual desses dois reinos nós temos colocado a nossa esperança? A qual desses dois reinos nós temos servido com amor? Todos nós temos as nossas preferências políticas, partidárias. Alguns irmãos e irmãs trabalham na política, seja numa época de campanha como essa, ou de forma efetiva, como Daniel trabalhou, e não tem problema com isso, igreja. A política é um trabalho como outro qualquer. O que nós não podemos é permitir que os reinos terrenos, que os governos terrenos substituam o reino de Deus dentro de nós, no nosso coração, que a gente se empenhe mais pelas coisas da terra, pelos governos da terra, do que pelo reino de Deus. Que a gente ame mais, que a gente discuta, que a gente se empenhe mais pelas coisas da terra do que pelas coisas do céu. E muitos estão perdendo isso de foco. Muitos estão se perdendo em relação a isso. Estão achando que tudo vai se cumprir aqui na terra. Não vai. Esses reinos vão passar. Os governantes idolatrados por muitos irão passar, irão morrer. Mas tem um reino que não se acaba. Tem um reino que vale a pena acreditar nele, vale a pena confiar nele, vale a pena dizer dele para outras pessoas. É o reino do nosso Deus, é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Que ele seja o primeiro nos nossos corações. Podemos ter opiniões diferentes, mas o reino de Deus deve ser o nosso amor. Por ele devemos estar dispostos a morrer. Amém, igreja? E aos que ainda não são crentes e que me escutam nessa noite, a minha palavra final é: seja sábio, curve-se diante do Senhor Jesus. Curve-se diante do Rei dos Reis. Curve-se diante da pedra que não pode ser destruída, mas que destruirá aqueles que o rejeitarem. Jesus é a rocha indestrutível e eterna. Curvemo-nos diante dele. O lugar mais elevado que um ser humano pode chegar não é sentado em um trono fabricado por homens. O lugar mais elevado que o ser humano pode chegar é de joelhos diante de Jesus. Diante de Cristo eu me curvo, eu quero servi-lo, eu quero amá-lo, eu quero pregá-lo para outras pessoas. E mesmo que o mundo se acabe, eu sei que o reino que ele preparou não se acabará jamais. O reino é sempre eterno. Vamos orar. Pai amado, Deus do céu, como é bom te chamar assim, Senhor. Porque assim como o céu está acima da terra, o teu governo está acima de governos humanos e terrenos, Senhor. Pai, não permita que nada, nem ninguém
substituam o Senhor em nosso coração, Pai. Pai, que não haja aflição, que não haja temor, que não haja idolatria a quem quer que seja, se for terreno, se for humano, terá todo o nosso respeito, o nosso serviço, se assim o Senhor quiser. Mas a nossa adoração, o nosso temor, o nosso amor, só serão direcionados a a rocha, a pedra, ao Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nós nos curvamos diante de Ti, Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, porque o Teu reino já começou. Há muitos anos atrás, há 2000 anos atrás, o Senhor está sentado à direita de Deus Pai e aguarda que sejam postos debaixo dos Teus pés todos os Teus inimigos, e quando isso acontecer, o Senhor voltará para nos buscar, e nós receberemos de Ti o galardão, Pai, porque é bom quando nós somos reconhecidos pelos homens, mas nada se compara a ser reconhecido pelo Senhor, porque é o Senhor que nos salva, é o Senhor que nos perdoa, é o Senhor que nos transforma, é o Senhor que nos entende, é o Senhor que não nos abandona, e é o Senhor que nos leva para morar eternamente contigo, Senhor. Nós queremos orar por estas eleições, queremos orar por paz, por sabedoria, por direção, que o Senhor coloque no lugar, que o Senhor coloque na cadeira, quem o Senhor quiser colocar. Eis-nos aqui, Senhor, para contribuir para isso. Nós queremos entender, nós queremos ouvir a Tua voz e seguir a Tua voz, Pai, mas sabendo que tudo na terra é passageiro, na verdade piora a cada dia, mas nós não ficamos tristes, porque tem um reino que vai permanecer de ouro, vai permanecer dourado, vai permanecer eterno, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor abriu os meus olhos, porque eu entendi. Eu podia estar lá fora, Senhor, perdido, enganado, iludido, mas eu entendi a grandeza do Senhor. O Senhor se revelou para mim, o Senhor se revelou para nós, e agora nós vamos te servir para todos sempre, também levando essa mensagem de salvação a outras pessoas. Muito obrigado, Pai. Nós não temos palavras para agradecer, mas nós queremos fazer mesmo assim. Nós queremos te bendizer em todo momento, para a honra e glória de Jesus Cristo, é que eu peço e já agradeço. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Eita Deus, louvado seja o Senhor. Vamos ficar de pé. Sábado haverá culto de jovens, como foi dito domingo. Quem se sente jovem está convidado, né? Vai ser algo maravilhoso, especial. Domingo pela manhã nós temos a nossa escola dominical, ainda não é eleição, né? E à noite, nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Uma ótima noite a todos. Que Deus vos abençoe.